Cuidado que Bom dia a todos, mais uma vez. Nós vamos dar início, então, ao nosso ATPC de hoje, de Ciências da Natureza. Eu vou pedir a gentileza para que todos fechem seus microfones, para não dar microfonia, não dar interferência durante a apresentação. Vou pedir que as dúvidas sejam colocadas no chat e ao final a gente abre para interação, tá? Hoje o nosso ATPC é sobre busca ativa, engajamento e motivação, de acordo com os pedidos feitos nas avaliações dos ATPCs anteriores, tá? Então, temos todos um bom dia de trabalho. Luiz Carlos, você está aí? Luiz Carlos? Carlinhos, seu microfone está fechado. Só um minutinho, que caiu a conexão do PCN pelo Luiz Carlos, ele já está retornando. Só um minutinho. Oi, Ana, bom dia. Já está aí, mas nós não estamos te ouvindo. Espera lá. Ana, bom dia. Isso, agora estou te ouvindo. Agora sim, desculpa, eu caí aqui, a internet deu uma oscilada. Bom dia a todos. Bom dia, Luiz. Oi, Léo, tudo bem? Maravilha. Vamos lá, então, vamos iniciar a nossa ATPC de hoje, né, que traz o tema busca ativa, engajamento e motivação, né? Então, um bom dia a todos e vamos lá, então. Vamos iniciar com uma animação para nossa sensibilização, tá bom? Vamos só aguardar a Ana Helena por aqui para a gente, tá? A animação, a apresentação inicial. Que eu não acho mais. Cabem roupas, sentimentos que já não me servem mais. O tempo corria, eu me sentia sempre um passo atrás. Na pressa em busca do que me traria paz, encher vazios, tornar sonhos reais, mas o medo é sim meu inimigo de outros carnavais. Tudo muda até as estações, serve de esperança aos corações. O ontem passou. Amanhã
sem parar, em desistir de mim, por não acreditar que hoje eu sou o meu melhor motivo pra comemorar. Tudo muda até as estações, serve de esperança aos corações. O ontem passou e o amanhã ainda não é meu. Tudo que mudou me transformou no que hoje sou eu. O ontem passou e o amanhã ainda não é meu. Tudo que mudou me transformou no que hoje sou eu. E o presente é o presente que a vida me deu. É isso aí, pessoal. Alguém gostaria brevemente de interagir no chat com a gente, deixando a impressão que teve sobre a animação? Salete, alguma interação por aí, Ana Helena? Olha, aqui no YouTube, muitas colocações pertinentes. Empatia, superar nossas barreiras, a Magda disse, a Ana Lúcia Maciel também, professora Ana Paula, contagiar o outro. É um momento de muita mudança. Ana Carolina Pintanel, muito legal o vídeo. É um vídeo muito bacana, ele é muito emotivo. Professora Vanusa, hoje só consegui tudo por aqui. Então, nós temos as duas possibilidades, professora. Professor Renato também gostou muito do vídeo. Silvana Canela, transformação é sempre emocionante. Carolina Batistella, realmente nos fazem refletir sobre quebrar paradigmas. Exatamente isso. E por aí, no MIT. Bom dia, tudo bem com vocês? Aqui no MIT, os professores também estão falando. O professor Ocimar disse, o mundo dá voltas. A professora Sandra, gentileza gera gentileza. A Juliane, a felicidade é o caminho. O professor Gilson, envolvimento. Professora Juliana, valorização ao outro. Professora Silvia, que ninguém consegue nada sozinho. O professor Leonardo, sair da zona de conforto. João Geraldo, ele colocou só o nome. Professor Marcelo, muito bom, pois retrata o momento que vivemos. A professora Marisabel, motivação, teve bastante interação aqui no Meet. Muito bem, pessoal, muito obrigado pela interação. Essa animação, ela traz o nome de Tire a Mão do Bolso e Ajude. É o senhor indiferente. Todos nós já encontramos personagens assim no nosso dia a dia. Que no lugar da gentileza, prefere a indiferença, a falta de empatia, de alteridade, né? De solidariedade. Mas, assim como na animação, alguns desses seres se tornam humanos, às vezes por conta de pequenos gestos.
e, às vezes, gestos involuntários, que nos fazem interagir com os semelhantes, né? Conhecer o outro, conviver com o diverso, sentir na pele o que as outras pessoas sentem. E é uma experiência que não tem volta, ela é imersiva, capaz de romper com a capa, essa capa da invisibilidade, da insensibilidade, não é? De alguns, obviamente, né? É uma animação, é um vídeo que rodou o WhatsApp, que rodou o Facebook, né? Que rodou o YouTube. Realmente é um vídeo muito usado. É uma animação muito pertinente e por isso que ela é muito utilizada. Por quê? Porque se justifica na importância socializadora da escola, que permite a diversidade, o convívio social, as trocas de experiências, de vida e de saberes, entre diferentes realidades humanas e sociais. E é por isso que iniciamos com essa animação, porque o nosso anseio é que ninguém fique indiferente ao outro, sejam pais ou filhos, sejam professores ou alunos. Então, é essa a nossa mensagem inicial, pessoal. Por favor, Ana, vamos seguir os PPTs. Isso aí. Então, agora a gente faz uma outra interação, né? Para todos nós, o que é busca ativa? Vamos novamente, pessoal, interagir no chat, por favor. O que é busca ativa para todos nós? Claro, chamar o aluno no Zap, resgate 100, constante, engajar, trazer de volta, buscar engajamento, a participação, resgatar os alunos, ir ao encontro do aluno, ajudar, procurar o aluno, dizer que ele não está sozinho, um contato constante, busca constante, trazer para perto, buscar comunicação para o aluno. Olha, no YouTube, Luiz Carlos, Ana Caroline, é estar sempre próximo, é conseguir alcançar nosso aluno para atividades, importar-se, fazer a busca de todos com a mesma importância, professora Carolina. Cristiane, aprender com diferentes situações, o professor Carlos, resgatar constantemente os alunos, buscar o aluno, ouvir o outro, professor José Antônio, entender o aluno e a situação pela qual está passando, trazer o aluno para perto de nós, professores e gestores. Muito bem, diretora Nilce. Ótimas colocações. Mostrar que nunca é tarde para ir atrás do que perdeu. Ótimo, Ju, parabéns. É isso aí. Muito bem, professores. Muito obrigado, Salete, muito obrigado, Renata, obrigado a todos que estão contribuindo aí nessa interação, né? E é realmente isso tudo mesmo, né? A busca ativa, ela visa justamente isso. Através da mobilização social, ela busca preservar os bens e serviços públicos, né? Justamente aos invisíveis, aos vulneráveis, que por vários fatores não os tem garantido, né? Então, é isso mesmo, é a mobilização social. Parabéns a todos. Por favor, Ana, o próximo. E essa busca ativa, ela está prevista na nossa legislação brasileira, né? Nós temos a Lei 11.274/2006, que ela amplia o ensino fundamental para 9 anos e obriga o ingresso de crianças e adolescentes
aos 6 anos de idade nessa etapa de educação. A Emenda Constitucional 59/2009, ela estabelece 2016 como prazo para a universalização da oferta da educação básica obrigatória, com idades entre 4 e 17 anos. Ainda, a Lei 12.796/2013 altera a LDB, e determina o recenseamento anual de crianças e adolescentes, bem como jovens e adultos que não concluíram a educação básica. E, para finalizar, a Lei 13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de Educação para a década de 2014 e 2024, que estabelece metas e estratégias para a universalização da educação básica, né? Então, a busca ativa, ela está embasada na nossa Constituição Federal, no ECA, na LDB e no Plano Nacional de Educação, certo, pessoal? Por favor, no próximo. E uma sociedade que busca a equidade, a igualdade, na garantia dos direitos, né? Ela não pode esperar tudo apenas das ações propostas pelo Estado, não é verdade? A gente precisa implementar ações afirmativas. E essas ações não estão só na nossa mão, né? Nós podemos e devemos contar com parcerias para esse processo de busca ativa que garanta essa equidade, essa igualdade, né? Para isso, a gente tem que olhar para a articulação entre os pares da escola, para o engajamento da comunidade escolar, né? Temos que pensar nos diálogos com as famílias, no envolvimento das escolas, né? E isso tudo a gente está exercitando bastante nesses tempos de isolamento, né? Nesses tempos remotos. Por favor, Ana, o próximo. Então, agora, pessoal, nós temos mais um minutinho aí para a gente interagir, né? Então, vamos pensar de quem é essa responsabilidade pela busca ativa. Vamos lá, mais um minutinho, por favor. Vamos lá no YouTube, aguardando as colocações. De quem é a responsabilidade da busca ativa? É isso aí, professora Cris, responsabilidade de todos, Ana Carolina, de todos. De todos. Aqui no MIT também começaram. O professor João Ricardo, de todos, professor Afonso, de todos os profissionais da escola, professor Alessandro, de toda a comunidade escolar, professora Franciele, professores e gestores, a responsabilidade é de todos, da Elaine, de toda a comunidade escolar, todos envolvidos com a comunidade escolar, a professora Natália, da equipe escolar. Aqui está geral, todo mundo está falando que é de todos os envolvidos. Isso Olha, mesmo. Bacana aqui, Luiz e Rê, toda a escola em parceria com com os familiares dos pais, é muito importante nesse momento, né? Olha outra aqui, bem interessante, a professora Silvana, família e instituições relacionadas, perfeito, e por aí? Aqui também colocaram da família, comunidade escolar, de forma geral de todos. Passa a palavra, Carlinhos. Obrigado, Renata, obrigado, Salete. A gente vê aí nesse slide que já está sendo apresentado, né? Olha aí a interrogação com os olhinhos, né?
para toda a escola, para todos os profissionais, os educadores aí envolvidos, para a família representando a sociedade como um todo, né? Enquanto instituição social, né? Que temos aí como parceiros nessa busca ativa. Muito bem. Então, o próximo, por favor, Ana. Então, pessoal, nós chegamos num momento atípico, né? Nós chegamos ao ano do Covid-19, ao ano da pandemia, né? Ao ano do coronavírus, né? E, então, estamos num momento de emergência. É uma situação de crise, né? Nesse momento, todos nós, assim como ficou bem claro, né, pelo chat, né, tanto no Meet quanto no YouTube, como essa responsabilidade é de todos nós, todos os profissionais da escola ganham aí um protagonismo, e esse protagonismo é fundamental para a busca ativa, né? A busca ativa não é uma característica presente de tempos remotos, né? De ensino EAD, não, né? A busca ativa sempre esteve presente nas escolas. Nós sempre tivemos adolescentes em conflitos com a lei, crianças e adolescentes com deficiências. Nós sempre tivemos adolescentes e crianças com doenças que impeçam, né, ou dificultam a ida às escolas, né, crianças em abrigos, crianças e adolescentes, né, em abrigos, em situações de rua, vítimas de abuso, de violência sexual, né, aqueles que simplesmente sentem desinteresse na escola, né, e hoje é um problema muito sério. Né? A falta de documentação, a falta de infraestrutura, muitas vezes a falta de transporte escolar, a gravidez na adolescência, o preconceito, a discriminação racial, trabalho infantil, né, que sempre assolou o Brasil, o abuso de dependência de substâncias psicoativas que hoje nos assolam, né? Violência familiar, a violência escolar, enfim, né? Uma ramificação muito grande aí de fatores que sempre exigiram a busca ativa, né? Mas nesse momento em especial, além de tudo isso, nós temos uma outra realidade causada por esse momento emergencial, esse momento de crise, né? Então é necessário um olhar ainda mais acurado para nossas crianças e adolescentes. E a gente está vivendo isso na pele, a gente sabe muito bem que é assim, né, pessoal? Então, vamos lá, por favor, Ana, o próximo. Então, entre os parceiros, né, e nós podemos, né, devemos, né, e em parceria é muito mais fácil a gente trabalhar nessa busca ativa, né? Nós temos aí a função dos vice-diretores, né, e dos professores mediadores escolares, que não estão em todas as escolas, mas que estão atuando com um protagonismo muito grande na busca ativa nesse momento, né? Que entre tantas outras funções, né, facilitam o mapeamento e a identificação daqueles que estão fora das atividades escolares, né? Esses profissionais, eles criam uma dinâmica para o encaminhamento adequado de cada caso, porque também sabemos que cada aluno é uma realidade, né? Esses profissionais estabelecem uma ação efetiva no enfrentamento da exclusão escolar, facilitando a comunicação entre os atores escolares, e produzem informações diagnósticas consistentes que contribuem para o planejamento ou ajustes das ações adotadas pela escola, certo? O próximo, por favor, Ana. E ainda como parceiros, nós temos o programa Escola da Família, né, que nos traz o professor articulador, né, e os universitários, os educadores universitários, que também não estão presentes em todas as nossas escolas. Tanto
professor articulador como o professor mediador seriam figuras que nós gostaríamos que estivessem em todas as escolas, mas infelizmente ainda não estão, né? O programa Escola da Família, ele ciente, né? Ele sensível do momento, né, deflagrado pelo Covid-19, solicitou providências aí no sentido de integrar os educadores universitários nesse contingente colaborativo. Então, são parceiros, né, que objetivam criar uma rede de canais de comunicação que é característica e é habilidade, né, da nova geração, como a grande maioria dos universitários, né, são novos, né, são dessa geração tecnológica, né? E os articuladores e universitários, eles podem colaborar na rotina dos professores da semana letiva, dos gestores e, sobretudo, dos alunos, né? Então, são grandes parceiros aí nessa nossa busca ativa. Por favor, no próximo. E ainda, né, somos contemplados com os alunos gremistas, né, com os representantes de sala e com os alunos acolhedores. E nesse momento é muito interessante a gente pensar na gestão democrática da escola, né, que dialoga com esses alunos e, em especial, com o Grêmio Estudantil, que é a instância que representa os interesses dos alunos na escola. A atuação desses não pode se limitar apenas no conhecimento e uso do estatuto, ou na organização de reuniões e assembleias, não é? Eles podem contribuir com o processo pedagógico da escola, porque a gente não pode esquecer que o Grêmio Estudantil é o órgão máximo de representação dos estudantes na escola, né? O maior objetivo do Grêmio sempre foi unir, movimentar os estudantes para a discussão dos seus deveres, né, e dos seus direitos, principalmente. Em novembro do ano passado, de 2019, as escolas ganharam os alunos acolhedores, né? E que o acolhimento, gente, né, passou a ser a primeira prática protagonista dos estudantes. A ação do acolhimento deve ser entendida como uma estratégia que dá início às práticas pedagógicas, sempre alicerçadas nos princípios da educação integral, certo? A partir do diálogo, né, e troca de experiências. Esses alunos acolhedores são fundamentais para o processo de ensino e aprendizagem. E deve se traduzir em atividades durante todo o ano, porque acolher é responsabilidade de todos, certo? E ainda temos os representantes de sala. Entre todas, né, as características próprias do perfil de um representante de sala, sempre esteve o intercâmbio de informação, né, entre a sua sala, a sua classe, né, e a comunidade escolar, né? Sempre incentivaram a amizade, a união entre os colegas da sala, sempre procuraram conhecer cada companheiro e relacionar-se com todos, não é verdade? E o mais importante, né? Quando um colega deixa de comparecer às aulas, é o representante de sala que deveria comunicar à comunidade, né? A comunidade não, a equipe gestora escolar, né? Então, é mais um parceiro aí que podemos contar nessa busca ativa, certo, pessoal? Eu só gostaria de retomar um pouquinho na questão do documento orientador das aulas não presenciais
lá de abril de 2020. Quando a gente fala, né, que nesse momento emergencial, nesse momento de crise, a responsabilidade por essa busca ativa é de todos nós ganhamos o protagonismo aí nesse momento. Então, é muito importante a gente pensar no documento orientador para aulas não presenciais de abril de 2020. Por quê? Porque, entre outras considerações, ele traz que será essencial que a equipe gestora e professores considerem os diferentes públicos de estudante das unidades escolares atendidos, né? Ele ainda traz que, para planejar as atividades, é necessário verificar de quais recursos os estudantes efetivamente dispõem. E é realizado esse levantamento do perfil dos estudantes da escola, verificando, né, quais recursos eles têm disponíveis, né, computador, internet, celular, televisão, aquilo tudo que a gente sempre vem falando desde o início, né, desse isolamento, e também não esquecer daqueles alunos que apenas têm condições para a realização das atividades, o material impresso, o material físico, né? E aí a gente sabe do caderno do aluno, o aprender a aprender, dos livros didáticos, do BNLD, né? Dos fascículos de atividades, dos livros de leitura, do material que a própria escola imprime, né? Com as listas de atividades, enfim. Isso tudo, né, para permitir que, na elaboração dos roteiros de atividades, eles sejam, nesse momento, seja considerado o recurso que o estudante efetivamente dispõe. Eu quis lembrar, né, do documento orientador e do roteiro de atividade, por quê? Porque o roteiro de atividade, ele não deixa de ser, ele é uma ferramenta de busca ativa, aí nas nossas mãos, no protagonismo de nós professores. Certo, pessoal? Então, era isso que eu queria dividir com vocês. Eu os deixo agora na companhia da Ana Helena, a nossa diretora do Núcleo Pedagógico. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Só um minutinho que eu estava abrindo meu microfone, que estava fechando. Então, dando sequência ao que o Luiz Carlos estava falando, para vocês, né, vamos participar mais uma vez aí no chat com algumas colocações. O que é engajamento escolar? Aguardando as colocações. Bom, aqui no Meet colocaram participação ativa dos alunos nas atividades, a professora Josemara que escreveu isso, a professora Sandra disse, trabalho em equipe juntamente com a família, a professora Marina, participação ativa em qualquer atividade, o professor Léo, engajamento escolar é quando o aluno se envolve com todas as atividades, o professor José Márcio, interdisciplinaridade, professor Wesley, responsabilidade, professora Dani, dedicação, professor Paulo, todos com os mesmos objetivos, professor Afonso, participar das atividades propostas pela escola, comprometimento. O que tem aí, Sá? Olha que bacana aqui, né? Professor José Antônio, dedicação, participação na reunião da escola, várias colocações muito interessantes, participação em equipe, comprometimento,
Professora Cris, uma busca para atingir os objetivos propostos de diferentes formas. Escola Caetano, envolvimento no total. Professora Ju, envolvimento e comprometimento de todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, integração e responsabilidade dos alunos com a vida escolar. Esse é o nosso maior desafio, não é, professores? Dedicação que se faz, realizar com amor, ótimas colocações e muito desafiadoras. Professora Macita, comprometimento. Muito bem, passando aí, Luiz. Ana? Então, muito bem, professores, obrigado pela participação. Então, como o Luiz já colocou, a busca ativa, ela já está no nosso cotidiano, né? E sempre nós fizemos isso no modo presencial, e agora, no modo não presencial, a gente precisa cada vez mais estar buscando esses alunos, né? E promover algumas técnicas de engajamento escolar, principalmente para que a gente consiga fazer uma reversão nos índices de abandono, na não entrega das atividades, na reprovação. Então, assim, sempre estar olhando e buscando realmente os nossos alunos. E o que se entende, né, por engajamento escolar? É o grau de envolvimento daquele aluno que está sempre comprometido, que ele é ativo, que ele entrega as atividades escolares, que participa das aulas, seja ela presencial ou agora em aula remota, mas sempre a gente tem um engajamento escolar por 3 níveis de engajamento. Um deles é o comportamental, o outro emocional e o cognitivo. E nós vamos estar vendo um por vez agora. Então, o engajamento emocional. O que é o engajamento emocional? É o que se refere às ações afetivas. Tá? Então, o sentimento do aluno, a tristeza, o tédio, a ansiedade, o sentimento de pertencer à escola, à comunidade escolar, essa proximidade do aluno, as relações que o aluno tem com as pessoas da escola, ele se sentir realmente parte da comunidade, tá? É aquilo que realmente vai mexer com a emoção do aluno. O engajamento cognitivo é aquele que o aluno, ele vai fazer um investimento e uma valorização no próprio aprendizado, tá? Então, o que ele está aprendendo, qual a dimensão desse aprendizado, ele está tendo um domínio do conhecimento, o quanto ele está se esforçando para fazer as atividades, quanto que ele dispõe do tempo ou que ele se dispõe a fazer as atividades. Então, ele está focado no domínio do seu conhecimento. E o engajamento comportamental? O engajamento comportamental, ele se refere às atitudes positivas no cumprimento dessas tarefas, no cumprimento de regras, no desempenho desse aluno, em estar fazendo, completar os seus deveres, entregar, estar presente na aula, né, tanto online como na época presencial, mas hoje a gente falando das aulas online. Então, o quanto o aluno, as atitudes do aluno em relação aos trabalhos escolares e a sua presença no desenvolvimento dessas atividades. E para... o que a gente faz, né, para ter esse engajamento dos alunos? Então, durante a nossa busca de materiais para a gente estar trabalhando
com o engajamento e com a motivação, nós encontramos 4 estratégias de engajar o aluno na sala de aula hoje virtual, tá? Então, né, quem é de fora da educação fala, é fácil gravar uma aula, é fácil você buscar um aluno. Não é fácil, não existe uma porção mágica, não existe uma fórmula onde a gente vá motivar esses alunos. A gente sabe que a maioria, né, dos alunos, no presencial, o professor está ali, está cobrando, mas agora, à distância, a gente sente a dificuldade de alguns alunos que não têm acesso, né, aos meios, e a gente sabe que algumas escolas, algumas não, todas as escolas estão fazendo o material impresso para os alunos, quando eles não têm acesso, e quando tem acesso, muitas vezes, a falta de vontade mesmo do aluno. Então, a gente sabe que existe isso também. Então, tem alunos que a gente sabe que tem acesso e que faz, entrega, participa da aula virtual, da aula online, mas a gente sabe também que tem aquele aluno que tem acesso, mas não tem vontade de fazer. E tem aluno que tem vontade de fazer e não tem acesso, que é quando as escolas estão oferecendo o material impresso, tá? Então, a motivação também é de acordo com cada estudante. A gente sabe que cada um é cada escola é uma escola, cada sala de aula é uma sala de aula, existe a diferença entre os alunos, as salas. Então, tudo vai depender de cada pessoa, tá? A gente tem que motivar esse aluno para ele sentir interesse, para ele ter percepção, autoconfiança, paciência, persistência, autoestima, desejo de estar fazendo as atividades. E com isso a gente tem duas classificações, não é nem tipo de motivação, a intrínseca e a extrínseca. A intrínseca é aquele aluno que tem o desejo de aprender, ele vai em busca do próprio realizar, a busca da autorrealização. E a extrínseca, ele tem o desejo do sucesso, né? Ele quer ver o resultado da ação que ele fez. Então, assim, nós temos que estar orientando o nosso aluno para a qualidade daquilo que ele está fazendo, olhando para o interesse desse aluno, olhando aonde ele quer chegar, com as limitações dele. Cada aluno tem a sua limitação, cada aluno tem o seu tempo, então a gente também tem que estar observando, né, o grau de interesse do aluno na realização do trabalho. Tem aluno que, se a gente der um monte de atividade, fizer um roteiro imenso, ele vai fazer, e tem aluno que, se a gente fizer um roteiro de atividade muito extenso, a gente sabe que ele não vai fazer nem a primeira questão. Então, assim, a gente está observando aquilo que a gente está oferecendo para o nosso aluno, né? Então, oferecer com qualidade o que a gente está fazendo no nosso roteiro. E aí a gente começa com um dos primeiros, aí, uma das primeiras estratégias de motivação, que é recompensar o aluno pelo sucesso, né? Sempre que o aluno acerta ou faz bem feito, a gente procura, como que eu vou falar para você, assim, compartilhar com o restante da turma esse trabalho bem sucedido. Então, construir a autoestima e a autoconfiança desse aluno. Se ele fez bem feito, a gente está estimulando para que faça sempre, para que ele cada vez mais procure fazer, sempre procurando dar um feedback para esse aluno, né?
proporcionando uma motivação para ele. Só que, por outro lado, a gente tem que tomar muito cuidado com o feedback dado, porque muitas vezes, se a gente der um feedback negativo, a gente tem que mostrar o erro para o aluno, explicar para ele, para que ele não se sinta humilhado, para que ele não se sinta triste, desmotivado, tá? Mesmo que isso, às vezes, a gente sabe que não é por querer que o professor vai lá e vai falar alguma coisa, mas às vezes, assim, acontece por um acidente e a gente acaba falando alguma coisa para o aluno, onde a gente vai desmotivá-lo. Então, a gente tem que prestar atenção no nosso feedback, as palavras utilizadas, o retorno das atividades, né, da correção das atividades para os alunos, porque ele pode ser, assim, totalmente desmotivado. E como o professor Luiz Carlos colocou também, a questão do roteiro de atividade, né? Então, deixar claro para os alunos as datas de entrega. A gente sabe que não são todos que entregam, que eles não estão entregando na data determinada, mas é sempre, assim, a gente fala que é sempre bom o aluno ter em mente o planejamento da atividade, quando ele tem que entregar, ele se programar, mesmo que a gente sabe que isso vai atrasar, ele agora ele não está entregando, mas ele pode depois estar entregando na volta do presencial, mas a gente não poder deixar esse aluno saber que ele tem um roteiro a seguir e que ele tem prazos a seguir também, tá? A segunda estratégia é ensinar os alunos a monitorar seu próprio progresso. A gente sabe que existem muitos alunos que eles são motivados, que eles são proativos em sala de aula, só que o que acontece? Hoje, o mundo está diferente, vamos dizer assim. Então, às vezes, o aluno não se sente proativo, ele não se sente motivado. Então, a gente tem que procurar estar motivando os nossos alunos, dando a ele autoconfiança para sempre estar aprendendo algo novo. Algumas das soluções aí, que a gente sabe que vocês estão fazendo, seja pelo Zoom, pelo Meet, pelo WhatsApp, tendo esse contato com o aluno, fazendo as aulas virtuais, e então o ambiente virtual de aprendizagem, sempre procurando mostrar o objetivo da aula, onde você quer chegar, e tá passando, motivando esse aluno, né? E algumas ferramentas que a gente pode estar usando, que é o caso do blog, o trabalho em grupo. Cada ferramenta tem seu lado positivo, tem seu lado negativo, mas a gente não pode deixar de adequar a nossa realidade, tá? Nossa realidade é assim, cada um a sua realidade. Então, estar motivando aí o aluno dentro de uma plataforma de aula virtual. A gente sabe também que, assim, às vezes, se a gente mandar para o aluno, seja no Classroom, no WhatsApp, qualquer ferramenta que está sendo utilizada, se a gente mandar um roteiro muito grande ou uma questão muito grande, onde o aluno tem que estar lendo muito, ele vai perder o interesse. Então, fazer um resumo daquilo, da aula, tá? Procurar reorientar o aluno, olha, presta atenção nessa questão, olha o que foi estudado, fazer relembrar o que já foi, tá? Fazer uma introdução da matéria em forma de tópicos, olha, nós já estudamos isso, agora nós vamos estar vendo isso. Então, assim, estar mostrando para o aluno o que foi visto e o que será visto, para ele até procurar estimular a aprendizagem do aluno. A terceira estratégia
é criar um ambiente acessível ao estudante. Então, a gente sabe que tem as horas da sala virtual, né, onde alguns alunos, que a gente sabe que não são todos, também participam, e a gente deixar sempre o aluno entender qual o significado dessa aula, qual o significado do material para ele, o quanto você está disposto a ajudá-lo, tá? Tentar, assim, focar na tarefa como uma conversa, como deixar, assim, menos formal, porque a gente sabe que, dependendo da linguagem utilizada, principalmente nas redes sociais, o aluno acaba se perdendo, tá? Então, a gente aproximar também o aluno do conteúdo e do contexto utilizado. Porque, assim, vamos se remeter a um pouco de quando nós éramos estudantes. Como era a relação nossa com os nossos professores? Às vezes, a gente não tinha uma conversa com o professor, a gente tinha vergonha de fazer certas colocações, estar fazendo perguntas para o professor, e aí, às vezes, um professor muito rigoroso. Como que era a sua reação? Você se sentia motivado com isso? Vocês poderiam colocar no chat como que vocês se sentiam nessa época? Aguardando as colocações do YouTube. Professor Luiz, era muito frustrante, realmente a nossa realidade era outra, né, professor? Posso falar? Pode, professor Leandro. Assim, eu posso falar uma experiência que eu vivenciei até na faculdade, que eu fiz matemática, né? Enquanto aluno no ensino fundamental e médio, eu era um número na chamada, eu era um número para poder responder as questões, e uma professora da faculdade, quando eu estava fazendo exercício, ela chamava o Leandro, deu a resposta 5. Tá certo, classe. Minha classe era de 7, 8 alunos, ia conversar, falar. E essa professora fazia isso no dia da avaliação. Assim, se eu falasse que estava 5, o amigo falava que estava errado, ela falava assim, verifique os cálculos que você fez na prova. Mas ela chamava pelo nome, ela humanizava e diferente do estado, que eu era um número. Eu fazia os exercícios, tá certo, ele fez certo. E isso marcou bastante eu. É bem isso mesmo, professor. Algumas coisas que marcam a gente, né? Como aqui muitos professores estão colocando no chat aqui. Quer falar? Sim, olha no começar a falar. De encontro que o professor está dizendo. Senti envergonhada perante aos meus colegas de sala e, consequentemente, evitava opinar novamente. Limite as colocações, por gentileza. O MIT está assim. A Flávia começou acuado, a Rosemary era uma relação distante, muito tímida. A Maria, eu aprendia com o professor o qual eu tinha mais amizade. O professor Léo Maciel, tive um professor que falava para muitos alunos que eles deveriam repensar no curso. A professora Andréia, muito tímida. Professora Elaine, acuado, frustrante, muito tímida. Na verdade, tinha medo de olhar para o professor. O professor Paulo,
Me chateou 2 professores que deram nota vermelha na 5ª série e outro na graduação. Então tem bastante coisa aqui também, viu? Salete. Para mim é desafiador mostrar que ele sabia mesmo. O professor Leandro disse. Isso. Com todas as colocações. Quem está chamando? Também, o medo. Sou eu, Elaine, estou falando. Pois não, professora Elaine. Eu posso dar meu depoimento? Sim. É o seguinte, olha, eu não sei se eu fui uma pessoa muito diferente, eu estou com 44 anos e eu não sei se eu fui muito diferente para a minha época, mas assim como hoje eu sou uma professora totalmente assim, eu percebo que eu sou muito extrovertida, mas na minha época de criança, desde a 5ª série, até antes, até no prézinho mesmo, eu me via assim, eu sempre interagi muito com os professores, eu sempre me coloquei, sempre colocava a minha posição como aluna, a minha visão, eu sempre interferi nas aulas, no modo como o professor passava as aulas, eu sempre mostrava a minha visão de maneira que o professor mudava as aulas dele, porque eu achava melhor de um jeito ou do outro. Eu fui aluna do professor Nino, e uma vez eu interferi de uma forma que ele teve que mudar a forma como ele fazia a chamada oral, porque eu achava injusto a forma como ele dava nota pra gente, que ele era sempre da mesma maneira. E eu falei para ele, professor, é injusto essa forma. Eu estava na 5ª série. E ele me ouviu e ele falou, realmente, você tem razão, menina. Você está mostrando para mim que a maneira como eu faço sempre é injusta, então eu vou inverter, eu vou saltear agora, eu vou fazer de uma maneira que vou dar mais chance para que todo mundo acerte as alternativas. Então, eu sempre interagi muito com todos os professores e todos me ouviram, porque eu sempre me fiz ser ouvida. Então, eu acredito que esse negócio de que a gente era um número, meus professores sempre me chamaram pelo nome e foram eles que me incentivaram a ser professora. Porque eu via neles um modelo, um espelho pelo qual eu queria ser. E é assim que eu trato meus alunos hoje. Eu dou ouvido para eles, eu deixo eles falarem, eu quero saber a posição deles, se eles gostam, se eles concordam, se eles acreditam no que eu estou falando, se eles têm uma visão realista daquilo que eu estou mostrando, da importância do que eu estou mostrando, se faz sentido para eles a aula que eu estou dando, se está contextualizado ou não. Então, eu acredito que a aula tem que fazer sentido na vida da criança, tem que estar contextualizada, tem que acontecer para ele, senão não tem por que ter aula, sabe? A aula de português, a aula de matemática, a aula de ciências, que é a minha matéria, de ciências e biologia, mas todas as disciplinas têm que acontecer na vida do aluno. Senão não tem porquê, não tem sentido ir para a escola. Para repetir, para copiar a matéria é a coisa mais idiota que existe na face da Terra. Ele tem que fazer acontecer o conhecimento. É isso que eu acredito. Sim, professora. Como também ontem nós colocamos para alguns, durante o ATPC, que assim, também tudo isso depende da personalidade de cada pessoa. Nós sabemos que existem pessoas que interagem muito mais do que outros, né, e que, mas, não sei, na minha época, e aqui no chat são assim, vários professores colocando que sentiam, a gente, muitos professores, na época, chamavam a gente por apelido, ou até por número, como colocou o professor, mas também tinha aqueles professores que chamavam, sim, pelo nome. Mas isso também eu acho que depende um pouquinho, né, de cada... Gostaria de falar. Gente, vamos deixar para o final para depois a gente continuar, porque senão daí a gente vai... Só se for muito rapidinho, Juliana. Sobre esse negócio de números, teve aluno que veio falar uma vez para mim que como pode você falar, como ele falou para mim, você pergunta número, eles não aceitam falar por número, porque número tem vários. Ele falou desse jeito para mim, fazer a chamada por número, se não tem só um primeiro colegial. Você vai me igualar a ele, sendo que eu não sou 100% igual.
Foi isso que deu uma briga dentro de uma sala de aula que eu tive que levar aluno na diretoria já, por causa disso. Como vocês estavam falando de números naquela hora. É bem aquilo. É que caiu... Você cortou o microfone? Juliana, acho que seu microfone fechou, bem. Eu aqui não estou te ouvindo. Eu acho que ela Eu caiu. acho que ela caiu. Caiu porque ficou mudo, de repente. Vamos aguardar ela retornar, então. Então, é isso mesmo, a gente está criando uma atmosfera aberta, né, positiva, para essas horas de atividades síncronas. Então, a gente está incentivando os colegas, incentivando os alunos, para também não ter essa comunicação de uma via só, né, uma via única, mas sim a gente ter, como a professora Elaine colocou, ter essa interação entre o professor e o aluno. Isso é muito importante, a gente precisa realmente estar preocupada com o aluno, com o sucesso do seu aluno, tá? Facilitar essa comunicação que, às vezes, a gente acaba perdendo e acaba sendo assim, como que a gente fala, só tentando transmitir informações, e a gente tem que parar um pouquinho e pensar no nosso aluno, para que ele consiga realmente esse conhecimento. Eu vou ficar de olho aqui para ver se a Juliana volta, para ela continuar. Só um minutinho que eu vou ver aqui se ela conseguiu voltar. Não? Só um detalhe aí, o professor Leonardo falando. Professores, a Juliana não está conseguindo ela entrou, entrar, ela entrou sim, ela entrou. Ela está fechando. Quando é nome composto, eu faço a exigência que o aluno faça questão de ser tratado pelo nome composto também. Sim, não. Juliana, você quer retomar? Caiu aquela hora seu microfone. Eu acho que ela não está ouvindo, porque ela está aqui. Bom, vamos dar sequência, daqui a pouquinho ela volta. Eu não... ela está com problemas. Juliana, Ana, tenta sair ela e está entrar colocando de no novo chat. na sala, tá? Porque... Só fica de olho se ela voltar, Renata, por favor, você avisa para a gente voltar a palavra para ela. Pode Então, deixar. Eu acho que ela vai escrever no chat. Tá bom. E a parte estratégica é ajudar os alunos a definirem as metas atingíveis, né? O que ele quer desse curso? Então, encorajar os alunos a se tornarem os aprendizes independentes e automotivados. Então, a gente está dando esse feedback que a gente colocou para o aluno, a gente estar estimulando ele, sempre mostrando qual o objetivo da aula, onde que eu quero chegar, né? Sempre manter uma expectativa elevada para esse aluno, e a gente não procurar fazer coisas irrealistas com o aluno, tá? Porque o aluno, a gente sabe, eles têm aquela malícia deles, eles percebem, então a gente sempre deixar claro para ele qual é nosso objetivo, qual é a nossa meta, e sempre metas atingíveis, né? O sucesso, a gente sabe, de cada aluno é de forma diferente, como nós já colocamos, cada aluno, é diferente, né? Os alunos, eles percebem se o professor está animado em ensiná-lo ou não, se o aluno está triste, se o professor está triste, se ele está desmotivado. Então, até mesmo pelas aulas virtuais, os alunos conseguem perceber como que o professor está. E
que a gente fala, né? Para não exagerar, né? Você tem que trabalhar a encontrar a combinação certa entre a qualidade do ensino e o que você espera, qual o seu objetivo daquela classe. Porque qual é o nosso maior objetivo? É o de educar, é de levar ao aluno o conhecimento, né? E a gente sabe que cada aluno é diferente, cada classe é diferente, como já foi falado. Então, assim, se a gente está percebendo que o aluno está se perdendo e não está sendo bem sucedido, a gente bater um papo com esse aluno, procurar saber o que está acontecendo. Eles vão falar, porque o aluno fala, tá? Eles não vão guardar para eles. Então, se vocês estão em dúvida, chega no aluno, pergunta para ele, procura, né, estar ali na conversa com o aluno. Deixa eu ver que a Juliana colocou algo aqui no chat. Opa, deixa eu abrir aqui. Ela colocou. Ela colocou o seguinte, Ana. Tive aluno que entrou em discussão na sala porque número tem vários com o mesmo nome. Sim, sim. Acho que ela quis dizer que o aluno falou, número é tudo igual. Isso. Exatamente. E ele queria ser chamado de número 5 da sala do 2º colegial. Mas pelo nome dele, não queria ser chamado pelo número, e sim pelo nome dele. Alguns alunos têm isso também, e hoje a gente fala para prestar bastante atenção nessa questão de número, né? Com os nossos alunos também. E aqui nós achamos essa figura que eu acho que vai bem de encontro ao que a gente está passando, né, depois do conselho. Então, assim, procura-se alunos devendo atividades. Qual professor que não está procurando um aluno, não está como esse detetive? Qual é a recompensa, a nota do 2º bimestre, do trabalho que ele ainda não entregou? Nós terminamos o 2º bimestre agora, né? E eu acho que essa figura ilustra muito tudo aquilo que todas as escolas estão passando nesse momento, né? Todos os professores. E aqui nós temos algumas colocações, assim, assegure o acesso de todos, né, os estudantes nesse ensino remoto, realize um acompanhamento contínuo e constante. Então, sempre a gente está procurando saber dos nossos alunos, né, principalmente aqueles que não estão ativos, mantenha os canais de comunicação abertos, tanto com o aluno como com a família, porque às vezes o aluno esconde dos pais, né, que tem a tarefa, não faz, depois o pai vê que não está com nota, vem cobrar da escola ou do professor, e isso a gente sabe que tem acontecido, e aqueles alunos mais espertinhos que querem esconder dos pais, e depois o pai acaba descobrindo que tinha tarefa e eles não fizeram. Envolva os pais no engajamento, né? Chama o pai como parceiro nesse momento, né, de estar fazendo as atividades. Desenvolva, na medida do possível, uma forma de checagem durante as suas aulas. Aqui coloca diária, né, mas a gente sabe que às vezes tem 3 aulas na semana, duas aulas na semana. Então, assim, sempre que você está em aula, procura desenvolver, nossa, o aluno está, não está, e prestar atenção naqueles alunos, principalmente os mais vulneráveis, né? E agora, eu gostaria de chamar a professora Renata, lá do Camilo Saad. Renata, bom dia, você está aqui? Renata? Poderia só fazer uma pergunta enquanto a professora Renata não responde? Pois não, professor. Eu sou professor da Escola Estadual Frei Galvão, e a minha dúvida é as atividades que estão sendo... Sim, pessoal. Oi? Pois não, professor, pode falar. As atividades que estão...
As atividades que estão sendo... Tem o microfone aberto, tá dando interferência. As atividades que estão sendo ministradas, as TICs que estão sendo ministradas para os alunos, por que algumas escolas estão fazendo quinzenal, algumas estão fazendo semanal? Existe um critério, uma resolução específica? Eu recebi diversas reclamações dos alunos em relação das TICs, essa questão do acúmulo, então, está supercarregando, eles estão reclamando a todo momento. Falei, eu vou perguntar, eu perguntei para a minha coordenação, ela falou que tem uma resolução. Falei, eu vou perguntar para a PCNP para saber, porque algumas escolas estão entregando quinzenal, algumas até mensal, e algumas semanal. Sim, professor Jimenez, bom dia, seja bem-vindo. Muitas escolas optaram pelo quinzenal. Qual o problema do quinzenal? Ela vem com um roteiro mais longo, muitas vezes está complicando a compreensão do aluno. Então, de acordo aí com o que algumas escolas decidiram pelo quinzenal, nós somos a favor do semanal. Os documentos orientadores, tanto o primeiro quanto o segundo, também orientam o semanal. Por quê? É o que eu falei, o quinzenal, ele meio que confunde o aluno. Vem muitas questões, muitas criatividades ali, e ele se perde no meio do caminho. Então, a orientação da diretoria é o semanal. Ok, eu entendi. Obrigado, Salete. Professora Renata. Bom dia, Renata, seja bem-vinda. Então, a Renata vai contar um pouquinho para a gente do trabalho que ela fez. Eu não sei se a Ana Clara está junto. A Ana Clara está presente. Ah, que bom. Sinta-se à vontade, professora. Então, eu vou passar a palavra para a aluna Ana Clara, que nos ajudou no vídeo, juntamente com outros alunos, jovens acolhedores, e nesse momento, a Ana Clara vai falar um pouquinho, sobre o vídeo, que tinha como objetivo estimular os alunos a dar continuidade aos estudos. Depois eu ponho o vídeo para o pessoal ver. Olá, bom dia. A intenção do vídeo... Bom dia, Ana Clara, bem-vinda. Obrigada. A intenção do vídeo era informar os alunos e incentivar eles a não desistir, porque apesar do momento difícil, eu acho que os estudos é o mais importante no momento para a gente. Principalmente a gente que é do terceiro ano, está prestes a se formar, a terminar os estudos. Então, eu acho que deveria continuar mesmo com dificuldade. Professora, quer colocar mais alguma coisa ou quer que eu ponha o vídeo para o pessoal? Se você pudesse colocar o vídeo, depois eu comentar um pouquinho sobre a buscativa, como está ocorrendo aqui na escola Camilo Salles. Oi, meu nome é Alana, sou aluna da escola Camilo Salles e atualmente estudo no 9º ano. Oi, meu nome é Jonathan e estudo no 7º ano. Oi, meu nome é Eduardo e estudo no 8º ano. Responder. Responder para a professora qual foi a quarta estratégia que ela está perguntando no vídeo, que o meu teclado está travado. Nossos estudos. Neste momento tão difícil que estamos vivendo, não podemos deixar de estudar. Como podemos fazer isso? Assistindo às aulas online no aplicativo Centro de Mídias, fazendo as atividades elaboradas e encaminhadas pelos professores da nossa escola
e interagindo com os professores para tirarmos nossas dúvidas através dos nossos canais. E como podemos fazer essa interação? Pelo próprio chat do Centro de Mídias, pelo Classroom, que já vem hospedado dentro do aplicativo, e pelos grupos de WhatsApp. E se não tivermos internet? Não tem problema, pois a internet utilizada para acessar o aplicativo é patrocinada pelo Estado. Tudo que está no aplicativo recebe os dados patrocinados com o Classroom. Os alunos que não estão conseguindo acessar devem procurar a ajuda da escola. A escola estará aberta também para atendimento toda terça e quinta-feira, das 10 às 16 horas. Vamos todos continuar estudando. Pronto, professora. Bom dia a todos, né? Em nome da Escola Camilo Saad, né? A gente agradece a participação nesse ATPC sobre a busca ativa. E eu sou professora mediadora, meu nome é Renata Varaschin, e atuo aqui na Escola Camilo Saad, né? Juntamente com toda a equipe na busca ativa. Então, nesse momento, a busca ativa tem envolvido toda a equipe escolar, desde a pedagógica quanto a administrativa, com o objetivo, né, de estimular, envolver, né, todos os alunos, né, para que continuem estudando nesse período aí de aulas online. Então, toda a equipe diariamente, né, entra em contato com os alunos e seus familiares, orientando, né, sobre a importância, né, dos estudos nesse momento, fazer as atividades, participar das aulas no centro de mídia, tirar as dúvidas, né, nos grupos de WhatsApp das salas, né, onde os professores estão ali diariamente ajudando o aluno, tirando as dúvidas, pronto ali para auxiliar os alunos nesse momento, né. Nós temos também, aqui na escola, as pessoas que são envolvidas na busca ativa. O nosso coordenador, o Delphi, ele organizou uma planilha de dados de entrega de atividades, onde é atualizado diariamente pelos professores, o que facilita muito os envolvidos na busca ativa para entrar em contato com essas famílias, né? No sentido de estar ali conversando, orientando, dando toda a atenção necessária para que o aluno estude nesse momento, né? E também, quando nós entramos em contato com as famílias, os pais relatam, né, a situação, né, as dificuldades, a parte emocional dos alunos, né? Aí, imediatamente, nós já entramos em contato, né, com as unidades básicas de saúde para fazer os encaminhamentos necessários, porque a gente está tendo alguns casos, né, onde o aluno está se sentindo depressivo, a mãe relata a preocupação. Então, nós já encaminhamos para as unidades básicas, entramos em contato, fazemos relatório, né? Tudo que é necessário para dar um suporte para esses alunos, né? Que estão, assim, se sentindo, assim, um pouco desanimados, né? Diante de toda essa situação. E, em algumas vezes, né? É normal, né? A gente sabe que não é 100%. A gente tem, às vezes, alguns percalços no momento ali de contato, que muitas famílias deixam a desejar, né? Não se importam, né, se os filhos estão participando das aulas ou entregando, mas nós somos persistentes, continuamos ali em contato, solicitando que compareçam aqui na escola, né, para retirar atividades impressas, orientamos sobre o uso da tecnologia do centro de mídias. Tudo isso é feito no intuito de dar continuidade aos estudos aos nossos alunos. Os professores estão sempre muito atentos, né, e preocupados, né, com os nossos alunos no sentido do aprendizado. E estão sempre atualizando essa planilha e passando nas nossas reuniões, né,
semanais, a TPC, para que o aluno que eles observam, que era um aluno que entregou no primeiro bimestre, segundo, de repente dá uma decaída, então a equipe da Buscativa já entra em contato para ver o que está acontecendo. E nesse final de bimestre, né, do segundo, por sugestões dos professores, nós vamos fazer aí uma premiação para aquele aluno destaque, né, como maneira de incentivá-los, né, os demais a participarem, a se dedicarem. Então, foi uma sugestão e nós vamos fazer a premiação desses alunos de destaque. Então, a Buscativa aqui da Escola Camilo Saad, ele tem mobilizado toda a equipe escolar, né, para o mesmo bem comum, que é garantir o aprendizado do aluno nesse momento da pandemia. Muito bem, Renata, muito obrigada, parabéns à equipe do Camilo Saad e também a todas as equipes, porque a gente sabe que todas as escolas estão fazendo a busca ativa, estão comprometidos com o engajamento do aluno. Então, assim, a gente agradece a participação da escola Camilo Saad, tá? E parabeniza tanto a escola Camilo Saad como as demais escolas. E agradecemos também a participação da Ana Clara nesse momento aqui conosco. Sim, Renata, Ana Clara. Nós aqui agradecemos, Ana Helena, tá, pela participação, né? E um bom dia a todos. Bom dia. Nós vamos agora para o nosso encerramento. Desculpe, eu estava retomando a apresentação. O nosso fechamento, nós teremos um vídeo da professora Ana Paula Figueiredo, lá da Escola Cleomar. Não está aparecendo ainda a apresentação, parece que está demorando um pouquinho. Ainda não, Ana. Não? Eu vou tirar, colocar... Ainda não, só está a apresentação, mas não está aparecendo nada. Eu vou colocar de novo, espera lá. Agora foi. Tá, legal. Então, da professora Ana Paula Figueiredo, da Escola Cleomar. E ela fez um cordel chamado A Escola. E o que ela colocou sobre esse cordel? O que me motivou foi o momento que estamos vivendo. Acredito que precisamos nos unir para que haja diferença. Nos unir para irmos em busca dos nossos alunos e não vê-los somente como clientela que a escola atende e precisa dar feedback ao Estado. O momento é de fortalecimento e união, trabalho de formiguinha mesmo, e decidi homenagear todas as escolas por conta disso. Não somos concorrência, devemos ser uma única comunidade, comum unidade. Temos que saber que o maior alvo e objetivo é atingir o máximo de alunos possível. Eu prezo demais pelas competências socioemocionais, uma vez que bem trabalhadas, gera frutos e resultados nas outras habilidades. Então, agora eu vou colocar o vídeo da professora para vocês, tá? Eu vou desligar meu microfone para que fique melhor o som, tá bom?
Ana, não está aparecendo nada. Está abrindo ainda? Agora sim. Eu amparo, eu estruturo, eu vivo pelos meus alunos. Me sinto solitária porque me colocaram no mudo. Fico eufórica por chegar a aurora, pois bem sei que ali é a hora. Adoro quando todos estão felizes. Meninas, meninos, crianças, principalmente quando começa a dança. Fica tudo guardado na minha lembrança. Dizem que sem mim não há futuro. Correm, se esbarram e ficam no escuro. Há também quem diga que não precisa de mim para nada. Quando se dão conta, entram numa furada. Tem um lugar bem grande onde se alimentam, correm desesperadamente e nem veem por onde entram. Lá batem papo, ouvem um som e criam um clima para lá de bom. Hora de tocar meu sinal. Parece até uma catedral. Cada um entra em uma sala que em mim habita. O professor logo chega e enche de harmonia. Faz um tempo que não escuto nada. As minhas portas estão fechadas, corredores vazios e os dias estão mais frios. Não gosto dessa sensação. Será que me perderam na estação? Quero alegria de volta e sei que ela baterá em minha porta. Mas olha, não fique triste e torça comigo para que em breve reveja meus amigos. Tenho esperança de que os dias voltarão ao normal, pois sem mim nada é igual. Já chorei bastante por causa do meu amor. Aqui o silêncio é ensurdecedor. Estou com saudade, mas dentro em pouco voltaremos à realidade. Não desanime, ainda viveremos muita coisa boa, pois tudo isso não é à toa. Sei que quando tudo isso passar, você irá mais ainda me valorizar. Escreveremos juntos uma nova história. Você e eu, aluno e escola. Aqui o nosso agradecimento à professora Ana Paula Figueiredo. E agora, eu gostaria muito de agradecer a participação de todos, pedir, por favor, para que vocês façam a nossa avaliação. Tá? O link já foi enviado aos coordenadores, e também está tanto no chat do Meet quanto no chat do YouTube. Gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todos e falar que a todos um bom trabalho, se cuidem, fiquem bem. Um abraço. Bom dia, um abraço e bom almoço a todos. Bom almoço a todos. Boa tarde, bom almoço a todos. Vou continuar agora na escola. A semana que vem é HTPC. Agora a gente vai continuar na escola da gente, o HTPC. E voltou o meu microfone? Tchau, tchau, pessoal.
Voltou, Juliana. Voltou pro microfone, pessoal? Voltou, Juliana. Só para você falar um bom dia. Tchau. Tchau, bom dia. Tchau. Tchau. Onde ele tinha ido? Ele voltou? Boa! Foi tomar vacina. Foi tomar vacina. Tchau. Antônio. Agora eu vou continuar com a TPC aqui. Bye, bye.